Olá, bem-vindo. Nesta aula iremos ver como o retorno padrão da regressão por mínimos quadrados ordinários executada com status models nos permite realizar o chamado teste de significância geral da regressão. Para isto, continuaremos com o exemplo da rede de hamburguerias visto nas aulas anteriores. Vamos importar os módulos da aula, os dados e rodar a regressão. O teste de significância geral da regressão é um teste de hipóteses. Esta tabela nos apresenta a estatística F e o valor P associado que utilizaremos para realizá-lo. Vamos ver abaixo a hipótese nula e a hipótese alternativa deste teste. Abrindo parênteses para explicar o teste de significância geral da regressão, imagine que temos este modelo com k variáveis independentes. B0 é o intercepto, B1 é o parâmetro populacional associado à variável x1, B2 é o parâmetro populacional associado à variável x2 e assim por diante. Bk é o parâmetro populacional associado à variável xk. É comum chamar B1, B2 até Bk de parâmetros de inclinação. O teste de significância geral da regressão é o teste de hipóteses em que a hipótese nula é de que todos os parâmetros de inclinação são iguais a zero. Sob a hipótese nula, as variáveis explicativas não têm efeito sobre o valor esperado de y. A hipótese alternativa é de que pelo menos um dos parâmetros de inclinação é diferente de zero. A estatística F e o seu valor P associado que apontamos na tabela acima nos permitem realizar este teste. A regra de decisão é a seguinte: se o valor P for menor do que ou igual ao nível de significância escolhido pelo pesquisador, rejeitamos H0. Se o valor P for maior do que o nível de significância escolhido pelo pesquisador, não rejeitamos H0. Note que no caso de rejeição da hipótese nula, em que concluímos que pelo menos um dos parâmetros de inclinação é diferente de zero, este teste sozinho não nos permite dizer quais das variáveis têm um efeito parcial sobre a variável dependente y, ou seja, todas elas podem afetar y, ou talvez somente uma ou algumas delas. Se H0 é rejeitada, dizemos que todas as variáveis inclusas no modelo são estatisticamente significantes conjuntamente no nível escolhido de significância, ou ainda que são conjuntamente significantes. Se não pudermos rejeitar a hipótese nula, dizemos que as variáveis são conjuntamente não significantes no nível de significância escolhido. Voltando ao nosso exemplo da rede de hamburguerias, a hipótese nula do teste de significância geral da regressão é a de que os dois parâmetros de inclinação, ou seja, o parâmetro populacional associado à variável price e o parâmetro populacional associado à variável divert são iguais a zero. Isto significa que conjuntamente não possuem efeito sobre o valor das vendas. A hipótese alternativa é de que pelo menos um dos parâmetros de inclinação é diferente de zero, ou seja, pelo menos uma das variáveis independentes ajuda a explicar as vendas. A estatística F e o valor P que vimos na tabela podem ser acessados por estes atributos. Para realizar o teste, de fato, precisamos apenas do valor P. Como já dito, devemos seguir esta regra de decisão. Se o valor P for menor do que ou igual ao nível de significância escolhido pelo pesquisador, rejeitamos H0. Se o valor P for maior do que o nível de significância escolhido pelo pesquisador, não rejeitamos H0.
Vamos imaginar que os pesquisadores escolheram um nível de significância de 5%. Como o valor P é igual a 5,04 vezes 10 elevado a menos 10, temos um valor P praticamente igual a zero. Como o valor P é menor do que 5%, concluímos pela rejeição de H0 e dizemos que as variáveis incluídas no modelo são estatisticamente significantes conjuntamente no nível de significância de 5%. Assim, podemos dizer que pelo menos uma das variáveis de nosso modelo nos ajuda a explicar as vendas. Para finalizar, note que sendo o valor P que obtivemos praticamente igual a zero, as variáveis incluídas no modelo são conjuntamente significantes também no nível de significância de 1%. Assim, temos fortes evidências contra a hipótese nula. Nesta aula, vimos como o retorno padrão da regressão por mínimos quadrados ordinários executada com Stats Modules nos permite realizar o chamado teste de significância geral da regressão. Então era isso, até a próxima aula.